Olá, tudo bem a todos? Hoje o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ser do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o item 10, o ódio. Que o nosso Mestre, Senhor Jesus, possa nesse momento nos auxiliar para que possamos ter uma palestra, um entendimento à luz do Evangelho sobre esse tema tão maravilhoso que é o Evangelho do Mestre. Que assim seja. O tema de hoje, então, é sobre o ódio do Evangelho. Esse tema realmente nos interessa muito, porque com certeza ele tem a ver muito com os dias atuais também. Como disse o nosso Chico Xavier, o Evangelho ainda é muito recente para nós ainda saindo do primitivismo. Olha só o que diz o começo do item 10, o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vós o é o sacrifício de amardes e os que vos ultrajam e perseguem. Mais precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis, como vos odeiam, não valereis mais do que eles. Bem, o ódio realmente sempre está próximo de nós. Nós estamos neste mundo para aprender um pouco mais. Tem inúmeras maneiras de a gente abordar esse assunto de ódio. Quero aqui chamar a atenção do livro No Mundo Maior, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier e do Espírito de André Luiz, da série André Luiz. O livro No Mundo Maior é um livro fantástico que vem estudar principalmente sobre o cérebro, a mente, né, as partes do cérebro, cujo o prefácio é de 25 de março de 1947. Corresponde ao quinto livro dessa série André Luiz. E já no capítulo 6, Amparo Fraternal, isso que é muito interessante nesse capítulo, Calderaro está conversando com André Luiz e está assistindo uma mãe que está desencarnando e sua filha. A filha que está zelando pela mãe que está prestes a desencarnar está sofrendo muito, porque ela não está conseguindo sustentar a sua casa e teve que procurar um trabalho paralelo à noite. E esse trabalho paralelo à noite o aflige muito por ser um trabalho num local, vamos dizer assim, um ambiente muito insalubre. Era um local de dança, era um local onde haviam pessoas não ligadas ao evangelho, vamos dizer assim. A filha fica muito aflita com a situação, porque não tem como ter maneira de manter a casa, ela costura de dia, é uma ótima costureira, porém, tudo que ela está fazendo não está sendo necessário para se manter e manter a mãe dela, a mãezinha que está doente. E André Luiz, juntamente com o Calderaro, aqui nós temos o instrutor Calderaro auxiliando, vemos um momento que André Luiz relata exatamente junto com o Calderaro a mente da Julieta, filha da dona Cândida. E é uma conversa muito interessante que tem a ver com ódio, porque a mesma coisa que está acontecendo com a Julieta acontece também durante o ódio. Então nós vamos usar o ódio, que é o tema de hoje, mas nós vamos extrapolar do que André Luiz está falando no caso de Julieta, que era uma aflição com a mãe e o pesar, ou seja, uma vibração negativa. Rememorando as palavras ouvidas dos lábios maternas, acolheu-se a jovem num divã em pranto convulsivo.
Julieta estava, neste momento, chorosa de ter vendo que a mãe estava prestes a desencarnar. Torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas. Essas vibrações pesadas podem ser de qualquer tipo, de ódio, de preocupação, de raiva. As vibrações pesadas são vibrações ruins. E essas vibrações, caracterizando-se de cor muito escura, olha que interessante, pensamento tem cor, pensamento tem forma, pensamento tem até cheiro, acredite disso, tem odor. Então, olha só, essas vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe da fronte, ou seja, da cabeça, da região frontal da cabeça, e fixavam-se no aparelho respiratório. Olha que interessante. Isso que eu quero chamar a atenção. Essa energia do pensamento, porque o pensamento provoca a descarga de energia, nesse caso pela cor muito escura, atacou o órgão respiratório primeiro. Olha que interessante. O órgão respiratório foi primeiro atacado. Represavam-se na pleura. A pleura é como se fosse a casca da laranja, é a camada que reveste o pulmão e toda a caixa torácica. É como se fosse uma membrana, como se fosse uma casca de uma fruta, que reveste e protege. E facilita o deslizamento do pulmão durante a inspiração e a expiração. Olha só, no aparelho respiratório, ponto. Represavam-se na pleura e invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas. Veja então que aquela vibração negativa passava pelo pulmão e depois para a corrente sanguínea, para o sangue. Momento em que a substância fluídica das emissões mentais se esvaecia, absorvida pelas artérias. Notei, porém, que esse material oriundamente perturbada, André Luiz vendo isso, imprimindo-se do mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue, que a seu turno o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em notas as zonas deste mais próximas da substância cinzenta. O que André Luiz está querendo dizer? Que após as vibrações negativas passar por pulmão, coração e corrente sanguínea, passou por toda a corrente sanguínea e voltou para o cérebro. Ou seja, voltou exatamente pelo emissor. O emissor foi o cérebro, foi a mente, foi o espírito, foi a alma que criou esse pensamento. Esse pensamento do cérebro passou para o pulmão, pulmão, coração, coração, sangue, sangue e voltou novamente para o cérebro. Por isso que a primeira pessoa atingida pelas vibrações pesadas é a própria pessoa que acomete as vibrações. Não é a pessoa que a pessoa tem ódio, e sim a primeira pessoa somos nós mesmos. Mas olha só que interessante. O sistema respiratório foi atacado. Lembrando que nessa pandemia, o sistema respiratório é muito atacado. Muitas pessoas estão morrendo exatamente pela insuficiência respiratória devido à grande produção de muco, à grande produção de substâncias secretoras, secretivas, e fazendo com que esses alvéolos não consigam fazer trocas respiratórias. Então veja que se a gente tiver uma vibração negativa e se a gente encontrar como primeiro órgão de choque, nós chamamos isso na homeopatia de órgão de choque, aquele mais sensível a receber primeiro uma vibração negativa. Se por coincidência tiver um vírus muito próximo no ambiente e esse vírus ter, por exemplo, afinidade com o sistema respiratório, como o Covid-19 tem, isso piora o quadro pulmonar. Então, fica aí a dica, hashtag fica a dica. Para você evitar um possível agravamento da Covid, temos que ter pensamentos bons, porque os pensamentos bons vão evitar que ataque o sistema respiratório. Ah, mas tem uma pessoa que tem muita raiva e eu não vejo ela ter Covid, ou ela teve Covid em sintomas muito brandos. É porque
nem todas as pessoas têm o órgão de choque, o sistema respiratório, porém há outras que têm. Então, lógico, tem várias outras causas para a pessoa ter o agravamento e a morte por Covid. Porém, essa é mais uma, à luz do Evangelho, à luz da explicação de André Luiz, dos benfeitores espirituais. O ódio pode atacar o organismo. O que nós estamos querendo dizer aqui, que o órgão, ele é acometido pelas nossas vibrações negativas, inclusive o ódio. Por isso que Jesus sempre pediu para perdoar os nossos inimigos. Perdoando os nossos inimigos, estamos abrindo o caminho e nos libertando desse ódio que pode nos prejudicar. Ah, mas a pessoa tem ódio de nós. Mas aí a responsabilidade é dele. Nós temos que perdoar, ou melhor ainda, não sentir ofendido. Então, lembrando que o ódio, neste primeiro momento que nós estamos aqui falando, é falando que o ódio realmente pode ser prejudicial, muito prejudicial ao organismo. Então, portanto, orai e vigiai, como disse Jesus. Orai e vigiai, porque vigiando nosso pensamento, nós vamos ter uma melhora. Nós estamos aqui com um livro muito interessante também, Chico Xavier, Lições de A a Z, que vem falar também sobre o que o Chico falou, e vários biógrafos como Adelino da Silveira, Carlos Bacelli, César Canedo e Márcia Queiroz anotaram das palavras de Chico Xavier, logicamente orientadas pelos benfeitores, como André Luiz, Emmanuel, né, que praticamente eram dois espíritos e uma mente única, né, porque os pensamentos dos dois estavam tão conectados, né? Existia uma conexão, uma afinidade muito forte entre os dois. E ele falando aqui sobre o ódio, né? Nós vemos aqui que foi o César Carneiro que anotou que uma jovem veio falar do problema da família e o ódio que estava sendo levado por causa de brigas dentro da família. E olha só o que o Chico respondeu para esta jovem sobre o ódio em família. Olhe, menina, você que conhece o Espiritismo foi colocada nisso para ajudar. Não perca a ocasião para pôr fim a essa situação. Se não tomarmos cuidado, o caso poderá se complicar cada vez mais, redundando em tristes acontecimentos. E esse clima de ódio poderá se estender em até outras reencarnações. Aproveite agora para solucionar tais problemas. Não guardem ressentimentos. Sem o perdão verdadeiro, a dívida não se extingue. Não deixe isso para amanhã, minha filha. O que nosso Chico quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: se você entende a doutrina, se você entende que esse ódio não se extingue, pelo contrário, poderá ficar até em outras encarnações, nós que sabemos um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho mesmo do Evangelho, que nós aprendemos com o Mestre Jesus, que nós temos que perdoar. Perdoar o próximo e amar. Realmente aquele que ama sabe perdoar. Aquele que não sabe amar ainda não consegue perdoar. Então, ele sempre falou isso, não complique as coisas. E o que nós gostamos de fazer é complicar as coisas. Recentemente nós estávamos vendo um vídeo que nós vamos deixar aí aqui também aqui no contato desse vídeo, que é o seguinte, é um vídeo da Dona Aparecida, do ano 2000, Dona Aparecida do Pênfigo, e ela falando que ela e aparece até, depois veja um vídeo, no terço final do vídeo, a Dona Aparecida até fica brava, é interessante, a Dona Aparecida fica brava, que entrou um assistido dela. E no começo ela estava tão brava que eu imaginei que fosse até um cachorro que estava tirando da sala, mas não era, era um moço. E é um moço que ele andava de costas, ele nunca andava de frente.
eu não o conhecia, mas muitas pessoas conheceram essa pessoa, inclusive Chico Xavier. E a dona Aparecida perguntou por que esse moço andava pelas costas, de costas, né? Andava sempre de ré. E o Chico falou que aquele espírito era o espírito de Benedito Mussolini, o grande tirano, ditador da Itália, da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Grande Guerra Mundial, onde foi aliado de Adolfo Hitler, e assim como do Japão. E pelas coisas que ele fez, né, e o ódio que ele provocou, né, que ele fez e fez que as pessoas tivessem ódio, fez com que ele então tivesse essa maneira de só andar para trás, né? Porque ele fica rememorando tudo aquilo e que demoraria muitas e muitas reencarnações para que ele melhorasse, né? Então, olha só, nós tivemos em Uberaba há pouco tempo, né, a reencarnação de Benedito Mussolini, um dos maiores, né? Esse sim era o fascista. Aí realmente foi um tirano, um fascista, um ditador, né, em que com certeza o povo italiano não quer lembrar. Ele que foi morto e colocado, pendurado, ele e outras pessoas numa praça pública, né? De tal ódio que ele gerou na população. Então veja o agravamento disso. É um vídeo interessante da Dona Aparecida, é muito bonito o vídeo, conta a história da Dona Aparecida, vale a pena ver esse vídeo como complemento desse aqui que nós estamos vendo agora, tá? Conhecer a história dos grandes mártires, das grandes mulheres do Uberaba. Nós estamos ainda no mês de março, né? É o mês das mulheres, né? Dona Aparecida do Pênfego, né? A vovó Rufina, né? Antusa, Dona Maria Modesto Cravo, Dona Efigênia, tantas mulheres que ajudaram Jesus e que ajudaram Chico Xavier e que ajudou o povo uberabense, assim como todas as mulheres do mundo aí que lutam bravamente para fazer esse mundo melhor. Portanto, meus irmãos, o ódio é perder tempo. O ódio, com certeza, é fazer a gente andar para trás realmente. Que possamos estar sempre juntos, unidos e esquecer, como disse o nosso Chico, esquecer os problemas. Vamos, nós temos tanto problema que ter ódio é perder tempo. Vamos esquecer as ofensas, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. De tal importância que Chico fez disso, que colocou, aliás, que o nosso mestre colocou até na prece dominical. Então, que possamos sempre lembrar do nosso mestre Jesus, do nosso Chico Xavier, e lembrando também que no dia 2 de abril, né, comemoramos o nascimento de Chico Xavier, o maior apóstolo, o maior médium que nós conhecemos, né? O que foi o maior exemplo que podemos seguir. E Chico falou que o seu papel era seguir sempre Jesus Cristo, que ele podia abandonar o Espiritismo, mas jamais abandonaria o nosso Mestre Jesus. Então, salve Chico Xavier por mais um ano do seu nascimento, que possamos lembrar dele e dos seus exemplos. E que ele foi, com certeza, o exemplo de amor que nós tivemos aqui na Terra. Esse é um vídeo mais curto, porque sabemos que vídeos longos, para a gente perde muita concentração, a nossa experiência dentro da universidade. Mas então todos aqui complementem com o vídeo da Dona Aparecida, tá bom? Que são mais 50 minutos de amor e de luta. Fiquem todos com Deus e nossa paz do Mestre Jesus.